Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe, eu sou especialista de acionamento de motores aqui da Suporte Automação e hoje eu vou passar para vocês um overview geral aqui do software CCW, tá? Então eu vou passar aí como é que a gente pode criar um projeto, mostrar algumas funcionalidades, quais dispositivos são configuráveis na ferramenta. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aqui a gente tem o CCW, tá? Então, a ferramenta, ela é bem bacana, tá? Ela disponibiliza aqui para a gente uma barra de ferramentas aqui em cima, né? Então, aqui em arquivo é o padrão, né? Para a gente criar um novo projeto, abrir algum projeto que a gente já tem existente. E aqui a gente tem uma aba de descobrir, né? Quando a gente já tem na nossa árvore lá do RS Links o dispositivo. E aí a gente já quer puxar essas configurações já direto para um projeto, tá? Então a gente pode utilizar a ferramenta Descobrir. Existe como também a gente fazer a importação de um arquivo de algum dispositivo, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um arquivo aí de um 753, um 755, a gente já consegue puxar isso daqui via software também, tá? E aí é bacana que a gente aqui tem a ferramenta aqui de exibição, tá? Uma das funcionalidades bem bacanas que a gente pode utilizar é a lista de erros, né? Que apresenta aqui, principalmente na hora que a gente vai configurar, às vezes, algum relé programável, né? E aí acontece algum erro, e esses erros vão vir aqui para essa lista de erros, tá? A gente também vai ter uma opção aqui de ferramentas, né? Onde a gente tem um simulador aqui do Micro 800. A gente tem a possibilidade também, né? Já que quando a gente instala toda essa gama de softwares que vem junto, né, com o CCW, na hora que a gente faz a instalação, geralmente vem RS Links, Control Flash. Então, pelo próprio software aqui, a gente consegue já acessar o Control Flash, né, que é o software aí para a gente conseguir fazer o update aí ou downgrade de firmware, né? Então, tem essa possibilidade também. E aqui nas configurações, a gente tem basicamente uma maneira aqui da gente utilizar um configure driver, né, para a gente adicionar, né, um dispositivo aqui na rede já direto pelo CCW, né, mostrando a integração do software com o RS Links. E aí a gente já poderia criar aqui para a gente a nossa árvore de rede para a descoberta dos dispositivos. E aqui nessa aba de janelas é basicamente algumas funcionalidades, né, que a gente pode selecionar, né, como flutuação, né, deixar alguma das guias aqui fixa dentro do software e por aí vai. Aqui na aba de ajuda existe uma função bem legal, né, que é a possibilidade da gente encontrar aqui os manuais dos dispositivos, né, que são configuráveis via CCW. Então, aqui dentro dos manuais, né, a gente tem aqui toda a gama, né, de inversores que a gente consegue configurar via software, né. Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, eu posso pegar aqui um PowerFlex 750 e escolher aqui o manual mais indicado, né, para que eu consiga abrir. Então, aqui, por exemplo, eu abri aqui o manual de programação do PowerFlex 750, né, que engloba o 753 e o 755. Então, eles já estão incorporados aí à nossa própria ferramenta, né? Então, por vezes, se a gente às vezes tiver dúvida de algum parâmetro, alguma coisa que a gente queira saber mais a fundo, né, a sua funcionalidade e quais são os valores que a gente pode setar nesse parâmetro, o que vem por padrão de fábrica, a gente pode abrir o próprio manual. Então, é uma funcionalidade bem bacana e que facilita a gente não ter que ficar indo lá no navegador fazer essa busca, né? E aí a gente também tem aqui para soft, né, os manuais, e para o relé de segurança que é configurável aqui no software, tá? Então, o intuito aqui é eu mostrar, né, a possibilidade de a gente criar realmente um novo projeto, né? E o bacana, né,
é que a gente pode aqui nomear, né? Então, projeto exemplo, né? Então, a gente cria aqui o projeto e à medida que a gente cria, o próprio software ele já vai disponibilizar, né, para a gente quais são os produtos, né, disponíveis aqui para a gente poder configurar, tá? Então, aqui dentro do catálogo, a gente tem as opções, né, dos controladores micro 800 aí da Rockwell, tá? Que são os relés configuráveis. O que é, assim, geralmente o meu foco, né, que são aí os inversores de frequência, né? Tem o Kinext 3 aqui, e a gente tem também a linha ativa aqui da Rockwell, né? Então, PowerFlex 520, PowerFlex 750, tá? E isso também não impossibilita que a gente tenha também a família classe 7, né? E classe 4 da Rockwell, né? Que são alguns inversores que às vezes não estão em fabricação ou são inversores que não são tão comercializados mais assim. Mas a gente também tem no software aqui essa disponibilidade, tá? Para que a gente possa selecionar e configurar o nosso dispositivo. E aí, por fim aqui, temos também os arranques suaves, né? Que são as SMC Flex e 50, né? Que são as nossas soft starters, que a gente pode configurar aqui via software. E também, né? A novidade mais recente da Rockwell, né, para os relés de sobrecargas aí inteligente, que é esse módulo aqui do E200, né? Esse módulo aqui, ele basicamente a gente não necessita, né, de colocar o relé de sobrecarga, né, que seria o E300, em rede. A gente colocando o módulo E200, a gente consegue fazer uma emulação e aí todas as configurações, né, todas as proteções que a gente tem disponível lá no E300, a gente tem no E200, só que a gente consegue configurar isso daqui via parâmetro aqui no próprio software, né, sem ter a necessidade de uma rede embarcada, via conexão USB. E outra coisa bacana que a gente tem aqui também é a possibilidade, né, de configurar o CR30, né, que é o relé de segurança configurável da Rockwell, e também configurar as cortinas 450L, né, que é uma cortina que a Rockwell lançou mais recentemente. E por fim, a gente tem os terminais gráficos, né, que são as IHMs, onde a gente tem aqui a PineView 800, né, que geralmente é compatível ali com os micro 800, e tem uma PineView Component também para a gente poder fazer essa configuração, tá? Então, esses aqui são basicamente os produtos, né? Vocês viram que quando eu cliquei ali no dispositivo, né, ele me dá a possibilidade aí de eu selecionar, tá? Então, aqui, como um exemplo, que eu vou mostrar para vocês é eu inserindo, né, um PowerFlex aqui 525, tá? Então eu clico aqui, ele já mostra todos os ranges aqui, né, algumas características do produto, né, e qual que é o range de potência, e aí eu seleciono. Então no meu projeto, né, eu vou ter já um 525, eu vou ter aqui um 753, né, até aí de 350 HP. Então eu seleciono. Vou ter também, né, o 755, tá? Até 350 HP. E aí, se eu tiver um 755 de alta potência, né, que seriam aí potências acima dos 350 HP, eu tenho essa opção aqui, PowerFlex High Power 755, e aí eu seleciono ela também, tá? Então, vocês veem que eu consigo, na minha lista aqui de seleção, eu consigo adicionar vários dispositivos, tá? E nada me impossibilita que, às vezes, se eu quiser também, que eu adicione também, por exemplo, aqui o CR30, né? Então, eu também posso, né? Consigo até escolher aqui a versão do dispositivo. Então, tudo isso daqui é modular, né? De acordo com a nossa necessidade aí de projeto. Então, aqui para a gente concluir, então, quando eu jogo esses 4 dispositivos, eu vou adicionar eles ao projeto, né? Então, vocês veem que o software está criando aqui o meu projeto e ele está adicionando dispositivo a dispositivo, tá? Então, basicamente, ele vai criando os nós aí da rede, tá? E aí aqui eu já teria
cada um dos meus dispositivos criados, né? Então vocês veem aqui 755, 753, né? Ali o primeiro era o de alta potência, o 755 aqui até 350 HP e o 525. E aí, quando eu crio, né, todos esses dispositivos, eu tenho as possibilidades, né, de carregar, importar e exportar o meu projeto, né? Eu posso renomear aqui meu dispositivo, né? E aí, à medida que eu for configurando, né, todos os dispositivos que estão nessa árvore, eu consigo também, né? Então, por exemplo, o 755 aqui, dá um OK, e aí eu já fico com ele disponível, depois que eu fiz aquela pré-configuração aqui, para que eu possa conectar, fazer o download, sincronizar e conectar ao Drive, tá? Então, tem aqui uma possibilidade de a gente fazer comparações de parâmetros, e aí são aquelas funcionalidades que, basicamente, eu apresentei para vocês. A única diferença aqui, né, então, que vocês puderam perceber, é que em vez de eu fazer realmente uma descoberta, né, às vezes eu tenho interesse, né, já de deixar um projeto pronto, né, para que às vezes na hora que eu vá lá no campo realmente configurar esses dispositivos, e eu já conheço todos esses dispositivos que eu tenho disponível, então eu já posso deixar isso daqui de uma forma pré-pronta, e aí eu posso ir conectando, né, dispositivo a dispositivo, né, fazendo a sincronização, né, então fazendo download que eu tenho lá no meu dispositivo de campo para que eu possa comparar. Então, aí depois de fazer essa configuração aí do projeto, é basicamente aquele padrão de configuração que a gente já apresentou aí nos outros vídeos da série, tá? E aí, por fim, eu queria aproveitar, né? Às vezes surge realmente a dúvida, né? Onde que eu encontro, né, o CCW, que é o software gratuito da Rockwell, para fazer o download? E aí eu já deixei aqui uma página aqui da Rockwell aberta, tá? Então, basicamente, né, eu vou entrar aqui no site da rockwellautomation.com, tá? Aqui ele vai me pedir para eu selecionar a linguagem, né, que eu quero utilizar no site. Então, aqui eu vou selecionar português, né? E aqui em suporte, eu encontro aqui uma série de possibilidades, né? E aí aqui o que eu tenho que procurar é essa parte aqui de compatibilidade em downloads, né? Então eu clico aqui, né? Então à medida que eu clico aqui, ele abre aqui as possibilidades e aí eu vou buscar esse download aqui em Find Downloads, tá? E aí quando eu entrar aqui, ele vai me dar a possibilidade de eu procurar as ferramentas que eu quero baixar. Então aqui eu posso baixar Firmware, Add on Profile, uma série de coisas. E aqui simplesmente eu digito CCW. Então quando eu digitei CCW, ele vai me dar aqui a versão gratuita, que é essa daqui, Connected Components Workbench. Quando eu seleciono, ele já vai me dar as opções aqui de revisão que já tem, né? Vocês veem que a que está ativa aqui para a gente é a 12, né? Que está em verdinho aqui. Então eu seleciono, né? E aí, à medida que eu seleciono aqui, eu simplesmente clico em fazer o download. E quando eu clico em fazer o download, geralmente vai aparecer aqui todas as opções que tem disponível, né? Então o software vai aparecer aqui os firmwares, né? Então, que nem eu comentei com vocês, né? A possibilidade de a gente baixar o Control Flash já de imediato. E aqui baixar alguns add-ons que já tem disponível, né? Então, eu faço essa seleção, tá? Do que eu quero fazer o download e clico aqui para continuar. E aí vocês vão ver que a sequência, né? Para a gente poder fazer isso é basicamente muito simples, tá? Então, eu não vou prolongar aqui, mas aqui é realmente o local onde a gente encontra o software, né? E aí, à medida que a gente encontra o que a gente precisa, é basicamente a gente fazer o download aqui na página, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? O que eu tenho para apresentar para vocês hoje. E a gente vai tentando aí atualizar, né? Se vocês tiverem dúvidas, alguma curiosidade que vocês tenham, podem entrar em contato comigo aqui na suporte, que a gente está aí para esclarecer.
E também aí, ao decorrer do tempo, a gente vai lançando outros vídeos aí para a gente poder se inteirar mais da ferramenta, tá bom? Então, um abração aí para vocês e tchau, tchau.